meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo Café com Fé, mas antes de nós estarmos entrando no tema do mês, que é sabedoria de Deus, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. E também, se você tem sido abençoado através deste estudo, através de todas as coisas que eu faço com muito carinho para vocês aqui no canal, não se esqueça de estar compartilhando para que mais pessoas possam vir ter acesso a esse estudo, meninas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Tanto que eu escrevi aqui, botei um adesivo escrito importante. Quem de nós não precisa de sabedoria em relação ao nosso apetite? Muitas de nós precisamos dessa sabedoria de Deus em relação quando se fala do nosso estômago, quando se fala da nossa fome, de vontade de comer. Você é aquilo que come. Estou certa que você já ouviu esta frase antes, não estou? Estou certa de que também concorda que aquilo que comemos e observamos, tanto físico, mental ou visualmente, tem um efeito poderoso na nossa vida diária. Então, você, muitas vezes, durante a sua vida, principalmente quando a gente está fora do nosso peso, as pessoas falam: você é aquilo que come, você tá gordinha porque você tá comendo coisa errada. Então, muitas vezes a gente já ouviu falar essa frase e realmente eu concordo com a autora Elizabeth George, que vocês sabem que esse estudo é feito no livro dela, né, Sabedoria de Deus para a Vida da Mulher. Então, eu concordo com ela que quando a gente come tanto coisa física, mental ou visualmente, tem um efeito poderoso na nossa vida diária, porque nós absorvemos muito aquilo que nós vemos, aquilo que alimentamos a nossa mente, tanto o nosso estômago quanto a mente, quanto tudo isso, a gente absorve muito essas coisas na nossa vida. Mas vamos focar hoje especialmente no apetite físico, o que uma mulher come. E confesso para vocês que Deus falou muito comigo através da alimentação. Ele falou comigo através de muitos livros, vamos dizer assim. Cada livro que eu pegava, o Senhor me mostrava algo referente a esse assunto alimentação. Tanto no livro de jejum que eu estava lendo, que ali vai falar sobre alimentação, vai falar sobre tu entender por que tu tem cometido pecados, ou como tu jejuar pelo aquilo que tu come. Peguei tanto um livro, outro que a gente faz a leitura por áudio, né? Que também é da Elizabeth George, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Ali também nós tivemos uma parte onde ela fala sobre alimentação, cuidado físico. Aqui no estudo a gente vai falar hoje, né? No meu caso eu já tinha feito ele antes de estar aqui. Então o Senhor já falou comigo sobre o apetite. E aí eu estava procurando uns aconselhamentos no livro Mulher Ajudando Mulher, e lá estava bem grande o título: Ajudando Mulheres que têm problema com sua alimentação. Então eu vejo que esse assunto é um assunto muito sério, e que nós precisamos entender o que é que o Senhor tem nos mostrado, tem nos ensinado, e nós, como mulheres de Deus, temos errado. Infelizmente, nós temos errado. Então, vamos hoje estar dando uma olhadinha sobre esse assunto. Espero que Deus abençoe você e que você possa entender aquilo que o Senhor está querendo falar ao teu coração. Mas se você quiser estar pegando esse assunto por completo, você pode estar adquirindo o livro da Elizabeth George para você poder estar lendo todinho esse assunto, ou pegando lá no Telegram, lá o áudio, onde a gente também está falando sobre esse assunto, mas no livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Você pegue a sua Bíblia para nós estarmos lendo junto um versículo. Abra lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, para a gente estar vendo junto o versículo 39. Deixa eu estar achando aqui.
1 Coríntios 10, no versículo 31. Deixa eu ver aqui onde que tá. Aqui. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quero focar aqui no iniciozinho. Assim quer vocês comam, façam tudo para a glória de Deus. Foque nisso, mulher. Assim quer o que você coma, faça tudo para a glória de Deus. Alimentar-se melhor segundo os preceitos de Deus. Ele propõe uma interpretação completamente espiritual dos nossos hábitos alimentares. E foi algo que eu já conhecia, vamos dizer assim, meio por cima, porque nunca tinha me aprofundado, feito um estudo assim, detalhadamente, sobre esse tema, alimentação. A gente sabe que o Senhor fala que nós somos o templo do Espírito Santo. A gente sabe que o Senhor fala que aquele que estiver destruindo o templo do Espírito Santo, ele também vai destruir. A gente sabe que ele fala lá nas obras da carne que glutonaria é comer demais. Mas a gente não dá atenção para este pecado, que é a glutonaria. Ser uma mulher glutona, uma mulher que come demais. Então, esse versículo aqui, eu quero que você grave onde você tiver que colocar. Se você tiver que escrever pela casa toda, a interpretação desse versículo nos leva completamente para algo espiritual, para que nossos hábitos alimentares sejam baseados naquilo que o Senhor quer. Essa verdade eterna diz que é possível comer de modo a glorificar e a honrar o nosso Senhor. Então, aqui eu separei algumas coisas que a autora coloca no livro para a gente estar analisando. Mas eu acabei fazendo um estudo um pouco mais profundo em alguns livros. Deixa eu mostrar para vocês esses livros. Foram esses 3 livros que o Senhor se utilizou, além desse que a gente faz o estudo, para estar falando um pouquinho mais comigo. Aqui o Senhor, nesse livro do jejum, ele utilizou essa parte aqui para estar falando comigo sobre isso. Jejuando para alcançar a vitória contra a gula. Então, aqui ele já me mostrou muitas vezes que nós estamos, sim, vivendo nesse pecado de glutonaria e não percebemos, e que nós devemos jejuar para o Senhor nos ensinar a ter vitória contra a gula, sobre querer comer além do que o nosso corpo necessita. Nesse livro aqui da Elizabeth George, que é o que a gente faz as leituras em áudio, tanto no grupo do Whats, quanto eu também estou colocando lá no Telegram, para aquelas que estão entrando agora e querem todos os áudios, aqui tem nesse livro da Elizabeth George. Ela fala no capítulo 17, ela vai falar sobre um coração fortalecido pelo crescimento espiritual. E dentro dessa leitura, ela vai falar sobre o crescimento espiritual, a mordomia do corpo, que é onde ela vai estar falando da importância de tu cuidar do teu corpo, da tua alimentação. E dentro desse aqui, que foi o mais profundo, onde o Senhor falou muito mais comigo, foi no capítulo, deixa eu pegar aqui para poder mostrar para vocês, no capítulo 16, onde ele vai falar sobre aconselhamento com mulheres que comem demais e que as que praticam bulimia, que foi o mais profundo, que o Senhor mostrou muito mais dentro da palavra sobre o que ele fala. Então, se vocês quiserem estar se aprofundando sobre esse assunto, recomendo esses 3 livros aqui, mais esse que a gente faz o estudo, que ela também fala, que vai poder te dar muito auxílio sobre esse assunto. Desse capítulo, ela mostrou para nós 5 regras para nós começarmos a entender como devemos nos alimentar de uma forma que glorifique a Deus. A primeira regra é: não coma demais. Esta é muito simples, né? Pode dizer assim, essa não tem novidade nenhuma, não comer demais. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso, essa simples regra que é não comer demais. Confesso que muitas vezes, para mim, acaba se tornando uma dificuldade. Quando eu tô naquele meu dia que eu tô mais ansiosa, que eu tô um pouquinho nervosa, que como vocês têm me acompanhado durante todo o ano, né? Vocês conhecem muitas vezes que eu tenho aquelas minhas dores, as dores crônicas, quando eu vejo eu tô com dor, e isso me gera um pouco de ansiedade, porque eu não posso controlar, né?
Então, acaba muitas vezes desenvolvendo isso, que com a ansiedade eu acabo querendo comer além do que eu preciso, do que eu necessito. Só que o Senhor me deu um aviso através de Provérbios 25:16, que comer em excesso muitas vezes vai fazer com que eu comece a passar mal, com que eu comece a prejudicar. Você nunca comeu demais, que ficou estufada, enjoada, com vontade de vomitar. Então, o Senhor nos alerta. Quem está dizendo para nós não comer demais não é porque ele é um pai ruim, que ele não quer que nós comamos porque nós gostamos de comer, mas porque ele sabe que nós vamos passar mal. E também ele deixa o alerta lá em Provérbios 23:21, que muitos caem em pobreza e em sonolência porque comem demais. Porque hoje, infelizmente, para você fazer determinadas coisas, custa muito dinheiro, gente. Você vai lá para fazer uma sobremesa do jeito que você gosta, às vezes é R$ 50 para fazer uma sobremesa. E muitas vezes você, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, e acaba botando dinheiro onde não precisava botar tanto dinheiro. Então, muitas vezes a gente tem que cuidar, porque nós, mulheres, precisamos cuidar dessa parte da finança, que é a parte da alimentação, dessas coisas assim. Então, muitas vezes a gente acaba prejudicando a nossa família porque nós temos a mania de querer fazer alimentação além do que necessitamos. Então, nós podemos cair em pobreza e também em sonolência. Porque quem já nunca comeu demais que diz assim, agora eu tô com sono, eu quero dormir. Então, muitas vezes comer demais vai fazer com que tu venha procrastinar, porque você vai ficar preguiçosa, você não vai querer fazer nada. Por quê? Você alimentou além do que o teu corpo necessitava para ter força. Então, ele vai querer descansar. A segunda regra que ela fala é sobre coma apenas o suficiente. Mas espera aí, você vai dizer assim, a segunda regra é igual à primeira, mas o Senhor se utiliza de versos diferentes para te mostrar que não apenas não é para te comer demais, como apenas é comer o suficiente, não é passar fome, não é deixar de comer, não é acabar saindo de 8 para 80, que nem a gente diz assim. É tudo com equilíbrio. Então, assim como não é para você comer demais, também não é para você comer muito pouco, é para comer apenas o suficiente. Em Provérbios 38, você vai ver que alimentar-se com o necessário e o suficiente. Você precisa se alimentar somente com o que é necessário e suficiente, nem de mais e nem de menos, nem uma ponta e nem a outra ponta. A gente tem que ter equilíbrio. E Mateus 6:11 também vai nos indicar uma distinção entre os desejos humanos e as necessidades humanas. Desejo quando diz eu tenho aquela vontade de comer determinada específica comida, mas na verdade eu não estou com fome, eu só estou com desejo de comer. E quando eu estou com fome, que é uma necessidade humana de verdade, vai ser tipo assim, como qualquer coisa, o que tu tiver aí, eu como que eu tô louca de fome. Então, a gente tem que aprender a distinguir também isso, quando eu estou com desejo de comer e quando eu estou realmente com fome. A terceira regra que ela nos deixa é coma apenas o que você precisa. Mas aí você vem de novo com essa pergunta, mas comer o que eu preciso, comer o suficiente, não comer demais, é tudo parecido. Mas sempre o Senhor tem algo a nos acrescentar. Provérbios 25:26 vai dizer para a gente comer apenas o que te basta. E Eclesiastes 6:7 vai dizer para você que comer demais não produz satisfação. Então, eu preciso comer aquilo que eu preciso. Se eu preciso comer uma colher de arroz e uma de feijão, eu vou comer uma colher de arroz e uma de feijão. Agora, eu ficar comendo para tentar buscar uma satisfação não irá me ajudar, porque aquela comida ela não irá me satisfazer por completo, porque ela vai apenas momentaneamente me trazer uma felicidade, mas depois que eu comer, que eu passar mal, que eu tiver gasto meu dinheiro todo com comida, que eu tiver comido além do que eu necessito, comido por desejo, eu vou ver que eu vou continuar com o meu interior fragilizado, porque a única coisa que vai produzir satisfação na nossa vida é a intimidade com o Senhor. Regra 4. Não se deixe dominar por nada. 1 Coríntios 6:12 vai dizer que você deve se recusar a se tornar escravo da comida. E 1 João 2:16 vai dizer que os alimentos apelam para
concupiscências da nossa carne, que muitas vezes vai nos levar a pecar, que é o que eu aprendi através dos estudos ali, que nem aquele do jejum, que vai falar sobre a gula, vai falar que muitas vezes eu deixar me dominar por isso, eu vou estar cometendo muitos pecados. A quinta regra vai dizer: coma de forma a glorificar a Deus. Romanos 8, do 28 ao 29, vai dizer que Deus usa tudo para nos ensinar, até mesmo a comida. Ele vai usar, não importa o que seja, até mesmo muitas vezes você ter um metabolismo muito fraco para, vamos dizer assim, muito lento, né, para emagrecer, vamos dizer assim, por exemplo. Ele vai utilizar daquilo ali para te ensinar sobre vaidade, ele vai te ensinar sobre tu ter paciência, tu confiar no Senhor. Então, até isso ele usa para glorificar o nome dele. Também você pode estar lendo lá em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, para entender um pouco mais sobre o que o Senhor utiliza-se de tudo para glorificar a Ele e tudo para nos ensinar. Portanto, meninas, embora isso seja difícil de fazer, sabemos o desafio que temos pela frente para controlar o nosso apetite e que nós não devemos deixar isso nos controlar. Mas também sei que é uma tarefa que Deus nos deu. Deus nos convoca ao domínio próprio, como você pode estar vendo lá em Gálatas 5:26, a modéstia, em 1 Timóteo 2:9, a temperança, 1 Timóteo 3:11, a andar como o que é digno, em Efésios 4:1, e a andar com sabedoria, que vai estar lá em Gálatas 4:5. E aceitar e aplicar seus princípios eternos nas nossas vidas, assim como está lá em Provérbios 2, do 1 ao 2. Então, menina, o Senhor tem te desafiado nesse dia a você aprender a controlar o seu apetite, a buscar a entender por que muitas vezes nós estamos pecando contra Deus em relação ao nosso apetite. Então, eu quero estar terminando com vocês com um pedacinho do que o livro fala. Eu vou estar pegando o meu caderno aqui, aonde eu trabalho esse livro aqui, que você pode estar lá ouvindo o áudio inteirinho para você poder entender lá no Telegram. Então, fala sobre o crescimento espiritual, a mordomia do corpo. Ela deixa como base o versículo de 1 Coríntios 9, 27. O objetivo da área física é a disciplina, o autocontrole, o qual é um dom da graça de Deus, que nós podemos ver lá em Gálatas 5, 23. O Espírito do Senhor em nós nos dá força para resistir à tentação, para controlar o nosso apetite, em vez de permitir que ele nos controle, sacrificando o nosso corpo em obediência. Então, o Senhor se desafia a tu entender que você é mordomo do corpo, que uma hora você vai ter que prestar conta diante do Senhor sobre o que você fez com a tua saúde física, com aquilo que o Senhor te deu para servir a Ele nesta terra, enquanto Ele permite. Então, que a partir de hoje nós comecemos a controlar aquilo que muitas vezes tem nos levado à escravidão. Beijinhos, meninas, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!